Shalom, queridos, graça e paz. Coisa boa ver essas carinhas conhecidas, tão amadas. Obrigada pela presença de vocês aqui. Quero dar umas boas-vindas a todos que estão chegando e nós já vamos começar. Quero te convidar agora a fechar os teus olhos, lançar o teu coração aos pés do Senhor Jesus e entregar a Ele a tua melhor oração, a tua melhor adoração, para que esse tempo, independente de tudo que tem à nossa volta, da nossa casa, especialmente mulheres, desliguem um pouco da louça que ficou na pia. Homens, desliguem das coisas que têm que ser resolvidas amanhã. Homens, mulheres que têm que ir amanhã de manhã cedo, tá no trabalho. Desliguem um pouquinho de tudo isso. Nós estamos em casa, mas o nosso coração está diante do Senhor Jesus. E nós vamos ter o privilégio hoje de celebrar, de relembrar a morte e ressurreição do Senhor Jesus, coletivamente, como parte do corpo de Cristo. Por isso, fecha os teus olhos agora, abaixa a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós nos apresentamos a Ti, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. Nós somos Teus e nós queremos Te agradecer pelo privilégio que temos de viver a Tua igreja, de viver o que isso realmente significa, de termos compreensão da Tua morte, da Tua ressurreição, de termos a compreensão do Teu propósito, ó Pai, através do Filho, através do Teu Espírito Santo, Teu poder, que habita hoje no meio da Tua igreja, no coração de cada um daqueles que creem em Jesus como Messias, como seu Salvador. Senhor, nós viemos a Ti hoje, em nome de Jesus, mais uma vez, com o nosso coração cheio de gratidão pelo cuidado que Tu tenhas exercido sobre o Teu povo, Senhor. Muito obrigado. Obrigada pelo Teu sangue, Jesus, que está sobre as nossas vidas, que está sobre as nossas casas, que nos protege, que nos livra de todo o mal, da seta que voa de dia e de noite, da peste perniciosa, não atinge a nossa casa, Pai, por conta da Tua bênção, por conta do Teu Espírito Santo que habita em nós, do Teu cuidado, do Teu sangue que nos protege. Muito obrigada por isso, Senhor, e pelo privilégio de nós estarmos juntos, conectados uns aos outros e principalmente a Ti. Obrigada, Jesus, porque Tu nos fez para a comunhão. Em primeiro lugar, contigo, ó Deus, e em segundo lugar, uns com os outros. Obrigada porque mesmo em distanciamento físico, o nosso coração se aproxima e vive em comunhão, porque Tu nos fizeste com essa necessidade. Por isso, em nome de Jesus, nós queremos coletivamente, como igreja, apresentar esse tempo diante de Ti e dedicar tudo a Ti. Que tudo, ó Pai, seja feito para a Tua honra e para a Tua glória. Que tudo que fizermos, ouvirmos, falarmos, todos os nossos gestos venham honrar a Tua presença em nossas vidas e no nosso meio. Obrigado por esse tempo, nós Te louvamos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vou chamar o Aldo e a Carol, que vão nos acompanhar, então, e nos dirigir em adoração ao Senhor. Agora sim, graça e paz. Amém. Vamos celebrar ao Senhor a vitória que nós recebemos na cruz do Calvário e por termos sido alcançados pela sua maravilhosa e tremenda graça. Amém. A sorte é a glória do grande Rei dos Reis. Quem tem na terra o trono santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor, todo teu lugar, a minha cruz levou, sua vida deu por mim,
canto pelo que fez por mim. Oh, 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 oh. Em casa ordem, em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o grande Rei, governa o mundo com sua justiça. Como o sol, sua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! No meu lugar, a minha cruz levou, sua vida deu por mim. Estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Vamos declarar que ele é digno. Digno Cordeiro, digno Rei que a morte venceu. Digno Cordeiro, digno Rei que a morte venceu. Digno Cordeiro, digno Rei que a morte venceu. Digno Cordeiro, digno, digno, ó que tremenda graça, ó que infalível amor, no meu lugar, a minha cruz levou. Estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Esse é o motivo de nós estarmos aqui hoje, celebrando ao nosso Deus, adorar o nosso Senhor pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Amém? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar um louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu foi rasgado, o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande
só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia, Senhor. A ti seja todo louvor nessa noite. Amém. Amém, queridos. Que coisa mais linda nós passarmos um por um e ver as carinhas de vocês cantando, adorando o Senhor. É assim, um pedacinho daquilo que a gente vive quando nós estamos reunidos no templo. E é o que o Senhor está nos propondo para esse tempo. Então, que a gente possa se alegrar nesse tempo, mesmo com essa limitação. Só um minutinho. Querido, eu acho que tem que desligar o teu som. Isso. Acho que ficou melhor agora. Eu queria rapidamente passar por alguns avisos, só alguns lembretes rapidamente, tá? O primeiro deles é da ação social, que continua valendo. Nós estamos, então, recolhendo alimentos, fraldas geriátricas, roupas, cobertores, e além do asilo, que nós já temos referido já nos 2 últimos cultos, nessa última semana nós alcançamos também com algumas doações, tanto o Lar Esperança como o Presídio Feminino. Então nós estamos indo aonde realmente há necessidade. Eu trago aqui apenas um breve relato daquilo que tem sido feito. Eneida, Ana Paula, Janda, uma equipe muito dedicada e de coração, que tem se mobilizado e tem estado à frente, tanto para recolher como alcançar, fazer essas entregas, tá? Então, eu quero te convidar mais uma vez a estar participando da forma como for possível. Entre em contato com elas, que elas vão dar toda a orientação, certo? Lembrando que terça-feira agora, às 10 da manhã, como toda terça-feira às 10, nós temos o programa Cá Entre Nós, especialmente voltado para as mulheres, mas está aberto a todos os homens que quiserem estar conosco, vai ser uma alegria para nós. A live do apóstolo Alexandre continua acontecendo de segunda a sexta, às 19 horas, tá? E ele convida, nós convidamos para que a gente possa estar reunidos também nesse formato durante a semana. E no sábado também, às 19 horas, a Rede Jovem segue se reunindo, sempre há uma palavra específica para eles, há um tempo de partilha, há um tempo também lúdico entre eles, que é bem importante nesse tempo. Tivemos ontem também a rede de crianças, né, que aconteceu ontem. Obrigada pela Camila, Felipe e toda a equipe que esteve junto e por toda a dedicação de vocês. A gente achou muito importante, muito propício nesse tempo também trazer esse espaço para eles, não somente aquilo que os professores e os ministérios têm se dedicado a colocar todo domingo. Hoje tinha lá o Carlos Eduardo trazendo uma palavra a respeito do Ministério de Teatro. Por que isso, gente? Para que os pequenos também consigam compreender, dentro da diversidade do reino, dentro da diversidade de talentos, diversas modalidades, diversas opções que se tem de servir ao Senhor com os nossos talentos, com os nossos dons. Tá bom? Aqueles pais que não pararam com seu filho para dar uma olhadinha no vídeo que foi postado hoje ali no grupo da igreja, dá uma espiadinha ali, que tá demais, tá demais. Cada ministério que aparece lá, dando o seu recadinho, tá muito legal. Quem é que viu o Carlos Eduardo lá falando com as crianças hoje sobre a Arca de Noé? Ah, gente, vale a pena. Mandei um recadinho para ele agradecendo também. Foi, ó, top. Top. Tio Eduardo, né? Tá bom, queridos? Vou passar a palavra, então, para o apóstolo Alexandre. Beijo para vocês. Shalom, queridos, graça e paz. Estão todos me ouvindo aí? Dá um oizinho aí, quem está me ouvindo aí. Shalom, shalom. Que alegria a gente estar junto aqui. A gente nunca se encontra, né?
Então a gente está junto aqui hoje de novo, né? Eu acho que tem alguns que assim, mas eu não aguento mais esse pastor. Todo dia ele está falando, até uns estão desaparecendo da live. Eu acho que a gente até diminuiu um pouco a frequência da live, porque assim o pessoal não está aguentando o tirão. Mas eu vou continuar obedecendo o que o Espírito Santo mandou eu fazer nesse tempo, mesmo que muitos não acompanhem. Está tudo certo. O mais importante que o resultado é fazer o que ele manda. O mais importante do que o resultado é continuar na posição que ele quer que nós estejamos. Amém? Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Amém. Glória a Deus. Tá todo mundo me ouvindo bem, então? Maravilha, maravilha. Vamos lá, então. Que momento legal a gente está aqui mais uma vez juntos, tá? E o domingo ele é importante porque eu posso vê-los, apesar de vocês me verem sempre, eu só os vejo aos domingos. Então é uma alegria. Quem puder ficar com a sua câmerazinha ligada vai ser top, viu? Vai me dar a sensação assim, de que não estou pregando para as paredes, né? Vai dar uma sensação boa, assim, que eu estou pregando para alguém, né? Porque lá na live a gente prega, mas o chat não para, né? O engajamento, a dinâmica do chat é muito intensa. Mas aqui no culto, aqui nós estamos no culto, né? Então no culto geralmente a gente quer congregar, a gente quer enxergar uns aos outros. Então quem puder deixar a câmerazinha ligada, vai ser show de bola. Amém, queridos? Que saudade de todos vocês. De verdade, tirando a brincadeira agora, que saudade, não vejo a hora, o meu coração ele está começando a ficar um pouco mais apertado nesse tempo, né? Porque é muito tempo que está se passando e congregar é algo que faz parte da vida da igreja. Congregar é algo que faz parte da nossa caminhada. O ser humano ele não foi feito para viver sozinho, isolado, né? Isso até não é nem bíblico. Então, caminhar junto é importantíssimo para a nossa vida espiritual, para a nossa caminhada de fé, para o nosso contágio social, para a nossa espiritualidade, para o nosso fortalecimento, encorajamento. Tudo isso faz parte. Então, caminhar junto é fundamental. Amém? Quem está entendendo aí, coloca no chat, eu. Olha só, o chat não precisa parar só porque nós estamos no Zoom, tá? Né? Então, sejam todos bem-vindos no chat aí, ó. Olha aí, tem bastante gente entendendo. Amém, vamos lá então. Primeira palavra, eu estou trazendo um ensino aqui em 12 etapas, tá? O ensino sobre ofertas. E veja bem, eu tenho falado a vocês sobre essas ofertas e eu não estou falando aqui de valores, eu estou falando de propósito. Então, eu estou ensinando 12 propósitos para a tua oferta. É claro que você pode estabelecer o seu propósito, mas estou trazendo do enfoque bíblico 12 propósitos, ao qual eu vejo neles princípios alinhados com a palavra e são dimensões de prosperidade que você pode se alinhar. Amém? Quem está me entendendo aí? Diga eu. Glória a Deus. Ó, tem nós aqui. Nós também é eu. É a primeira pessoa no hebraico, a primeira pessoa, assim, o Edu e a Cris, é a primeira pessoa do plural no hebraico, né? E na nossa língua também. Só que muitas vezes lá o hebraico começa com nós, que eu sempre digo que o plural de eu não é nós, é eus, né? Então, o nós é um só coletivo. Amém? Vamos lá para a palavra de oferta. Abre lá em Gênesis, quem puder, pega a sua Bíblia, capítulo 26, versículo 10. Quem puder, coloca no chat. Gênesis 26, versículo 10. Talvez o Júnior coloque. O Júnior vai colocar ali o texto na tela. Muito bem. E o texto diz assim: disse Abimeleque: que é isto que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher e tu atraído sobre nós grave delito. Diga onde você está, delito.
Delito. Então, o contexto histórico aqui, né, foi que Isaac estava com a sua esposa Raquel diante de Abimeleque, um rei Abimeleque, em terra estranha, e ele fica com medo. Parece que essa história se repete, né, que Abraão fez a mesma coisa. Ele fica com medo de apresentar a Rebeca como sua esposa, com medo de que matassem ele para pegar ela, né, para tomá-la como esposa. Então ele diz que Raquel, perdão, Raquel não, Rebeca, Raquel foi mulher de Jacó, né? Rebeca, perdão, aqui eu confundi as mulheres. Abraão fez isso com Sara, Isaac fez com a Rebeca. Então, Rebeca, ali uma mulher muito bonita, enfim, Isaac, então ele fica ali na terra diante de Abimeleque, ele fica constrangido, né? E diz que a sua irmã, na verdade, também era meia irmã. Então, olha só, o que acontece? Ele mente, né? Ele diz, minha irmã, né? Ele dá uma enganada, tá? Ele dá uma enganada. E aí, o Abimeleque, ele já colocou o olho na mulher dele, né? Mas aí a palavra diz assim, o que é isso? Depois Deus mostra para ele que ele realmente, vendo a maneira que Isaac tratava a Rebeca, vendo como ele tratava, ele percebeu que ela se tratava da sua mulher. E Abimeleque chega para ele e diz assim, o que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher e tu atraído sobre nós grave delito. Essa palavra, ela significa Asham. Asham, de hebraico, delito significa Asham. Não significa que a tradução ela é literal. Não é literal, porque essa palavra ela representa, na sua literalidade, culpa ou enfermidade. Então, se por acaso algum do povo ali de Abimeleque tivesse abusado de Rebeca, isso traria uma culpa e uma enfermidade sobre o povo, né? Assim como em outro episódio bíblico, as mulheres ficaram estéreis por causa de uma situação parecida. Então, o que acontece? Ou houve uma ameaça disso, né? Então, o que acontece? Essa palavra, Asham, ela significa essa culpa, mas ela também tem um sentido de oferta por culpa, não no sentido daquela oferta de Levítico, oferta da culpa, aquela que Jesus pagou na cruz. Mas a Asham, ela era uma culpa por algum pecado de ordem física. Então, quando eu falo de Asham, eu estou falando de um pecado que eles poderiam ter cometido fisicamente, como o pecado de abuso de uma mulher casada, né? Um pecado de um envolvimento com uma mulher que era casada, né? Isso traria sobre eles enfermidades físicas, né? Então, a Asham, ela também representa uma oferta relacionada à saúde física. E aqui eu estou te estabelecendo um propósito de oferta sobre saúde física. Então, eu vou ler aqui um resumo que eu tenho, tá? Alguns pecados que eram cometidos e que era praticada a Asham por roubo de dinheiro, ou seja, traria sacrifício e pagaria multa de 20% do que foi roubado, por usar algo consagrado a Deus, né? Ou ao templo, pagaria o seu valor para redimi-lo de mais 20% valor adicional. Tudo isso tudo está na palavra. Nós não vamos ler agora porque não há tempo para isso, né? Também por incerteza, por exemplo, ao comer algo proibido, né? Ali em Levíticos 11 fala das leis alimentares que Deus estabeleceu para o seu povo no deserto, né? Eu sempre falo que o livro de Levítico é o livro é uma legislação, é um livro legislativo que vai te dar toda a instrução para aquele povo que viveria, inclusive instruções de higiene para aquele povo, né? Então, alguém, por exemplo, que comia algo
proibido, cujo castigo era a morte, né? Se a pessoa não tinha certeza, então ela oferecia um sacrifício Ashan, sacrifício por via das dúvidas, de um carneiro. Quem teve, por exemplo, relações com serva, né? Ou escrava, quando a escrava tinha 2 donos e um deles a liberava para se casar e outro dono ainda mantivesse relações com ela, por qualquer que fosse o outro motivo, tudo fazia parte da legislação, né? Ou quando um nazareno quebrava o seu pacto, tinha que recomeçar novamente e apresentar um Ashan. O que é um nazareno? Não, perdão, nazireado. É aquele que tinha o voto de nazireu, o voto de nazireado, que era um voto de consagração, que é o nazireu mais conhecido ou mais lembrado da Bíblia, aquele que tinha o voto de nazireu ou nazireado. Quem coloca no chat aí? Alguém tem que saber, né? O mais conhecido, né? Sansão, aí, ó, Juliano Logaray, Natiele. Então, Sansão, ele tinha esse voto nazireado, né? Ele não podia tocar em cadáveres, ele não podia, ele tinha que se abster, né? Da morte, do sangue, enfim, ele tinha um voto, não podia cortar o cabelo, ele tinha um voto ali para manter a sua santidade, era um voto de consagração, né? Bom, e olha só, quando o povo, tá, ele oferecia essa Ashan, na verdade, essa oferta, ela era então para que não viesse uma maldição no corpo físico, maldição no corpo físico. E nós sabemos que muitos pecados hoje, tá? Muitas enfermidades hoje, elas são fruto da iniquidade que o homem viveu. Por exemplo, quando você era do mundo, talvez você tenha vivido uma vida de iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é o pecado instalado na pessoa. A pessoa, não é porque uma coisa é você pecar. Agora, quando o pecado ele se instala na tua vida, se torna recorrente, você não está mais só pecando simplesmente, você está se tornando iníquo, ou seja, está vivendo uma iniquidade. Então, olha só, lembra do juiz iníquo? Né? Iniquidade é uma palavra que aparece muito na Bíblia. Inclusive, Jesus diz assim, olha, muitos dirão naquele dia, em meu nome, vocês vão dizer que expulsaram demônios, curaram enfermos, fizeram muitas coisas, e eu direi, não vos conheço, vós que praticais tais iniquidades. Então, a iniquidade, ela é a instalação de um pecado. E nós sabemos quando o pecado é instalado na vida do homem, esse pecado, ele acarreta em maldições. A maldição, ela é instalada através de uma iniquidade, ou seja, uma brecha que foi dada e que foi ali ampliada, esse pecado se tornando uma iniquidade, e aí então isso abre uma porta de legalidade para o maligno, para que haja maldições instaladas. Nós, por exemplo, sabemos que vícios são maldições, nós sabemos que muitas pessoas, os casamentos, todas as gerações, por causa de maldição, os casamentos não dão certos, famílias se separam, nós sabemos que os filhos se rebelam, parece que é uma maldição familiar, pessoas que nunca terminam o que começam, isso pode ser uma maldição, existem inúmeras maldições, pessoas que são extremamente adúlteras, isso vem de maldições, e muitas vezes essas maldições, elas vão resultar em enfermidades físicas, ou seja, o corpo somatizando o próprio pecado, a própria iniquidade sendo somatizada no físico, porque quando se abre uma porta de legalidade para o pecado, isso ele entra e se instala, se aloja no ser humano, né? Então, essa oferta de Ashan, ela é um propósito que eu quero ensinar para vocês hoje, para vocês que desejam, que percebem algo assim na vida de vocês e desejam ofertar nessa direção da cura física, da saúde física. Quem está entendendo aqui? Diga aí, eu estou entendendo. Amém? Glória a Deus. Então eu vou relembrar as ofertas que eu ministrei, os propósitos de ofertas. Eu ministrei sobre Corban,
que é uma dimensão de comunhão, lembra disso? Então, aquilo que você está buscando é uma comunhão com Deus, então, que Ele abra os canais de revelação, que você possa entrar na sua presença sem nenhum impedimento. Então, se é assim, você pode ofertar de maneira, com propósito, uma corbã. Isso é bíblico, ok? Como eu falei na semana passada, é muito bonito nós falarmos assim, eu dou sem esperar nada em troca. Só que isso não é bíblico, né? Pode ser espiritual, mas não é bíblico. Toda oferta bíblica ela tem propósito. E por isso eu estou aqui ensinando propósitos para vocês, para que vocês possam, ao ofertarem, quando for ofertarem debaixo de um propósito. Nós não estamos falando de valor aqui, eu estou falando de recursos espirituais encontrados na palavra. Então, a corbã é uma dimensão de comunhão. Eu falei depois da Zoevá, né? Que é uma dimensão de herança. Então, se você, por exemplo, quando uma pessoa deseja sacrificar para que ele liberte financeiramente, liberte do quê? Da maldição, da pobreza, da orfandade espiritual, né? Para que haja redenção na área financeira, para resgatar a sua herança, o direito de herança, né? Que muitas vezes também por maldição foi roubado. E tudo isso que eu estou ensinando para vocês tem a ver com a instalação de maldições por causa da iniquidade que outrora tem habitado na tua vida. Falei também de shekel, que é outra dimensão, essa de prosperidade. Então, se você está se dedicando a um projeto novo, ou clamando libertação de uma pessoa, então, ou buscando sua prosperidade, a shekel é a oferta que tem essa dimensão. E hoje eu trago a vocês Hashem, que é outra dimensão de saúde física. Se você está orando pela saúde de alguém ou pela sua, se você está buscando um milagre nessa área e compreende que aquilo que você está vivendo, ou essa pessoa está vivendo, é oriundo de um pecado, de uma iniquidade instalada, ou a maldição que permaneceu mesmo depois de Jesus, porque mesmo as pessoas que recebem Jesus, elas devem depois também passar pelo processo de libertação. Amém? No Encontro com Deus a gente vê isso claramente, né? Então, você, através de Hashem, estará demonstrando a sua fé, que ele fará um milagre na sua vida através do propósito dessa oferta. O que eu estou tratando aqui, então, a nível de ensino para a vida de vocês, são dimensões, são como chaves. Eu espero que você comece a qualificar a sua oferta a partir de agora. Eu sei que muitos de vocês já são ofertantes, e o objetivo aqui não é criar qualquer sentido emocional para você ofertar tanto de valor. Não tem nada a ver com isso. O objetivo aqui é te instruir no conhecimento da verdade, para que você possa, ao praticar os princípios estabelecidos na palavra, ter resultados efetivos na sua vida, tendo um alinhamento de entendimento, porque a Bíblia diz que o povo erra por falta de conhecimento. Então, buscar conhecimento da doutrina bíblica é necessário para que você tenha o entendimento dessas ofertas, para que você tenha o resultado, para que você utilize esse recurso espiritual que o Senhor deixa na sua palavra, em nome do Senhor. Então, por favor, Júnior, coloca aí na tela quem deseja ofertar. Eu vou deixar a conta como habitualmente. Quem, por exemplo, me acompanha nas lives, sabe que lá no link da minha bio também você vai encontrar, né, o link para cair nessa página com as instruções para estar ofertando ao Senhor. Ainda reafirmando que todo aquele que, por exemplo, oferta, dízimo e primícia, por favor, mande essa informação para a Rosaura, como está lá descrito na página da igreja, ok? Quem, por exemplo, e eu mesmo entro em contato, eu abençoo, enfim, ok? E quem oferta, também, eu prefiro até que fale direto comigo, pastor, eu fiz uma oferta de Hashem, eu fiz uma oferta de Corbã, eu fiz uma oferta de... Eu não quero nem saber o valor que você ofertou, eu quero só saber se você fez isso, porque um princípio também que eu quero restabelecer aqui é
que você seja sempre abençoado pelo sacerdote que há sobre a tua vida. No caso, o sacerdócio eclesiástico que há sobre a vida de vocês. Aqui nessa igreja chamada IBN, somos eu e a pastora. Nós somos sacerdotes eclesiásticos e a oferta, sempre há um princípio que deve ter uma liberação espiritual do sacerdócio, não na oferta, é só uma contribuição. Eu quero resgatar nesse tempo o sentido de ofertar. A oferta, ela precisa ter sempre uma ratificação sacerdotal naquele momento para que o milagre aconteça na vida de vocês. Amém? Então esse é o nosso objetivo, é te ajudar nisso. Amém, queridos? Está entendido? Podemos passar adiante. Glória a Deus. Quem recebe essa palavra de ensino na sua vida, no seu coração. Hoje é uma noite especial, daqui a pouco teremos ceia. A pastora ainda vai agora apresentar algumas pessoas. Amém? Agora, pode ser agora. Sim, já. Oi? Então, gente, com muita alegria, de uma forma muito peculiar, né? Eu gostaria de apresentar 2 novas discípulas do Senhor Jesus, que estarão congregando conosco a partir de agora, aqui na IBN. Eu vou pedir que quem eu chamar, levante a mão, acene, para os outros poderem localizar. Vai ter que ser assim, tá bom? Eu vou chamar a Bárbara, discípula da Karine, tá aí, estão encontrando a Bárbara Maciel, é isso? É isso, Bárbara? Seja muito bem-vinda, IBN de Porto Alegre. E, ó, o chat está aberto para vocês darem as boas-vindas para a Bárbara. A Bárbara tem sido acompanhada pela Karine, né, na célula. E eu vou chamar também para vocês conhecerem a Simone, que é discípula da Grazi. Cadê a Simone? Deixa eu localizar a Simone aqui também. Vamos ver onde é que está. Simone, abanda para nós, para a gente localizar. Ali, achei no meu. Acharam aí, gente? Tudo bem, Simone? Seja bem-vinda da mesma forma, graças a Deus. Deem as boas-vindas para a Simone aí pelo chat. É uma alegria receber vocês aqui na IBN. E nós queremos orar agora, abençoando vocês, para que a cobertura do Senhor Jesus, através das nossas vidas, alcance cada uma de vocês. Amém? Aos pouquinhos a gente vai se conhecendo um pouquinho melhor, mas desde já ficam as nossas boas-vindas, que vocês possam estar contando conosco. Amém, igreja? Eu quero convidar todos, então, profeticamente, estenderem as mãos sobre a Bárbara, sobre a Karine, e nós vamos recebê-las na IBN de Porto Alegre, debaixo dessa cobertura. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos e recebemos com gratidão no nosso coração a vida da Bárbara, a vida da Simone. Obrigada por tê-las encaminhado até aqui, obrigada pela tua bênção que não cessa sobre a vida delas. Nós as recebemos, Senhor, nesse aprisco, em nome de Jesus. E nós clamamos, Espírito Santo de Deus, que tu venha nos auxiliar a estarmos sendo bênção na vida delas e que elas possam criar raízes aqui conosco, frutificar para a tua honra e glória em nome de Jesus, que o teu amor através das nossas vidas alcance e abrace verdadeiramente elas nesse tempo, em nome de Jesus. Amém, amém. Bárbara querida, Simone querida, receba o nosso abraço virtual em nome de Jesus. Amém, queridas? Amém, queridos. É isso aí. A igreja prosperando, a igreja avançando, mesmo em meio à pandemia. Esse é o reino de Deus. Eu sempre disse, nós não vamos parar. E eu vou te dizer que nós seremos, em nome de Jesus, mais fortes ainda durante e após essa pandemia. Amém? Nós não vamos parar. A nossa igreja é uma igreja muito abençoada. Não porque é nossa, mas porque o Senhor está nela. Amém? E porque é feita de gente muito especial como todos vocês. Gratidão ao Senhor pela vida de cada um. Vamos à nossa palavra de hoje. Amém? Então,
Eu botei ali, seja bem-vindas. É que eu ia escrever uma, escrevi duas, escrevi errado aí. Né? Não deu para apagar, mas sejam bem-vindas, Bárbara e Simone, em nome do Senhor. É uma alegria para nós recebê-las, em nome de Jesus. Amém? Então vamos à palavra de hoje. Hoje é um culto especial. Nós temos ainda, ao final, a nossa Santa Ceia. Que legal, hein? Tá vendo lá em cima, lá, ó? Já tá lá guardadinho aqui. Quero ver se, deixa eu ver se eu consigo ver se está saindo. Ali, ó. Gratidão lá, o copo da ceia tá preparadinho lá em cima. Amém? Espero que você tenha preparado aí a sua ceia para ao final nós cearmos juntos, porque isso é mandamento bíblico. Jesus nos deu esse mandamento, né? Mandamento da ceia, mandamento do batismo, mandamento do amor, novo mandamento vos dou, lembra? Mandamento do Senhor. Vamos lá então. Eu quero ler uma história muito conhecida de todos, talvez uma das únicas histórias que você conheça. Hoje você vai conhecer essa, se você não conhece ainda, uma história muito conhecida de um livro muito pouco conhecido, que é o livro de Números. Capítulo 21, versículo 4. Números, capítulo 21, versículo 4. E aqui relata a história da serpente de bronze. Uau, que tremendo, hein? A serpente de bronze. Sabe que é uma história desafiadora, viu? É uma história desafiadora, mas hoje vocês vão ter um entendimento aqui. Eu quero ver se debaixo da graça de Deus eu consigo ampliar o teu entendimento sobre essa história. Você se compreenda o sentido exegético, né? Que você compreenda o sentido, através da linguística, o sentido semântico dessas palavras que são complexas, e também você compreenda a hermenêutica do texto e a revelação através de Cristo. Meu Deus do céu! Depois desse festival de palavrões, nós vamos começar a ler o texto. Vamos lá. Vamos lá, então. Números, capítulo 21. Olha só, na teologia, tá? Dizem que o livro de Números é um livro meio esquecido, né? O livro de Gênesis, ele é conhecido por se tornar a gênese da criação, e tudo começa lá, a história, né? O primeiro hebreu, Abraão, a história do povo de Israel, desde a criação, Noé, a Arca de Noé, isso aí todo mundo conhece, né? Adão e Eva, o livro de Gênesis todo mundo conhece. Aí vem Êxodo, né? Êxodo logo em seguida, que trata da trajetória do povo no deserto. Aí vem o livro de Levítico, que trata um livro legislativo, como eu falei, né? E aí vem Números, que é de novo a trajetória do povo do deserto, mas com um outro viés, né? Um outro viés. Aí depois vem Deuteronômio, esse é o Pentateuco. Deuteronômio é uma repetição da lei, literalmente seria Deutero, né? Segunda lei, mas é uma repetição da lei para preparar o povo agora para a terra da promessa. Então, alguns teólogos que falam que o livro de Números é o patinho feio do Pentateuco, mas nós vamos... É pouco estudado, pouco conhecido, mas nós veremos aqui um texto muito conhecido, principalmente porque esse texto ele é citado lá no Novo Testamento, tá? E depois nós vamos fazer lá também um entendimento sobre isso. Mas vamos lá. Números capítulo 21, versículo 4. Números capítulo 21, versículo 4 a 9, mais precisamente, tá? Fala aqui sobre a serpente de bronze, né? Então partiram do monte Or pelo caminho do mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, né, dos edomitas. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? Ou seja, o povo está sempre pronto para murmurar, né? Ele gostava mesmo era de apanhar debaixo do sol quente no Egito, né? E aí, continuando o texto, a nossa alma tem fastio desse pão vil. Que estava falando do quê? Do maná. Eles não aguentavam mais o maná.
Então o Senhor mandou entre os povos serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então as serpentes, elas picavam o povo e o povo morria, né? Porque sempre que há pecado contra Deus, e o pecado deles foi rebelião contra Deus aqui, isso abre uma porta para a serpente venha picar o povo. Por isso a oferta de Axã hoje também, né? Era picado na carne, e a enfermidade vinha na carne por causa do pecado, né? Então morreram muitos do povo de Israel. Então veio o povo a Moisés e disse, continuação do texto: havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Então eles tinham se rebelado contra Deus e contra o homem de Deus, Moisés. E aí o povo pede, ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo e disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente abrasadora, põe sobre uma haste, ou um puleiro, né? E será que todo mordido que a mirar ou olhar para a serpente, esse então viverá. Então fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, e sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para de bronze e sarava. Então, esse texto aqui, eu confesso aos amados, que é um texto que desafia, né? Que desafia a nossa teologia. Por quê? Porque você olha assim, olha para uma serpente, ou seja, o povo se rebelou, veio uma maldição sobre o povo, as serpentes tomaram o povo, veio uma maldição sobre o povo, e aí o povo era picado por essas serpentes, e aqui Deus manda Moisés fazer uma coisa muito inusitada, uma coisa muito diferente, ou seja, construir uma serpente de bronze sobre um puleiro, sobre uma haste, e todo aquele que olhava para a serpente era curado. E aí eu fico pensando assim, mas por que Deus manda fazer isso? Claro que nós sabemos já ao final da história que lá essa serpente depois tem uma correlação com Jesus, que também foi levantado sobre o madeiro. Mas por que fazer uma serpente de bronze? O que essa serpente de bronze representava? Que antídoto era esse? Por que Deus mandou Moisés fazer essa serpente de bronze? E aí eu quero começar a analisar linguisticamente algumas palavras originais desse texto que vão nos levar a uma compreensão profunda do que nós estamos até mesmo talvez vivendo nos dias de hoje. Quando o texto começa ali no 4, no 21:4, diz assim, então partiram do Monte Or, ali rodeando, né, a terra de Edom, e aí continua falando assim, ó, porém o povo se tornou impaciente no caminho. Sabe que a Bíblia no português, às vezes ela perde muito o sentido original do texto, perde a originalidade do sentido. Isso realmente é uma perda para nós. E nós que estudamos teologia, a gente sempre procura buscar o que realmente aconteceu, quem estava dizendo o que para quem e por que Deus fez tudo isso e o sentido original das palavras. E aí, aonde está escrito, porém, o povo se tornou impaciente no caminho, aqui a palavra povo, o povo, significa nefesh. Essa palavra no hebraico, ela tem muitos sentidos. Então, aqui o nefesh
significa o povo se enfraquece, né? Em outras palavras, é como se a nefesh do povo caísse. Ou seja, o ânimo do povo caiu, né? Não se tornou somente impaciente, mas o povo desanimou. A palavra nefesh, do sentido original do hebraico, ela tem inúmeros significados. Agora, o significado mais básico para esta palavra, nefesh, significa garganta. Garganta, pescoço. E por assimilação, ela pode significar sopro ou respiração. Ainda, por assimilação, essa palavra pode indicar a vida ou até mesmo a própria pessoa. E no caso do texto foi indicado o próprio povo, o nefesh, ou seja, a vida do povo estava se esvaindo, estava esmorecendo. Aí eu te pergunto, o que passa pela garganta do ser humano? Pela garganta passa tudo o que é. Tomei um golezinho aqui que a minha garganta estava seca também. Passa tudo que é essencial para a nossa vida. A água, que eu acabei de beber aqui, ó. A água é essencial para o ser humano? Sim. O ar que nós respiramos não passa aqui, por aqui também? Não? Sim ou não? Sim. Né? O alimento passa por aqui? Sim. E teologicamente, também pela garganta, por esse canal, também passam, teologicamente falando, também há umas teses que falam que passa por essa nefesh, os sentimentos do homem, os sentimentos do ser humano. A nefesh passa por aqui, todo sentimento. Agora, deixa eu te perguntar, por exemplo, você já passou por algum momento na sua vida que você queria falar algo para alguma pessoa, mas ficou com um aperto na garganta? Ficou engasgado. Se você já passou por isso, coloca aí no chat que você já tentou falar algo para alguém e você ficou engasgado na sua garganta. Você ficou engasgado, ficou trancado, ficou com aquele aperto na garganta, né? Ou você disse assim, aquela situação não desceu muito bem. E esse sentido que a nefesh, por isso essa palavra ela tem vários sentidos. Então, exatamente que esse nefesh, ele vai indicar coisas que são muito importantes na vida do ser humano. Coisas que são muito importantes na tua vida, meu irmão, né? Coisas que têm a ver com desejos, com sobrevivência, com anseios. E hoje nós estamos vivendo exatamente esse tempo que parece que a nefesh de alguns está começando a decair. Olha só, eu vou dizer que hoje e talvez por isso eu esteja pregando essa palavra, hoje eu comecei a lembrar da nossa igreja, dos nossos churrascos, dos nossos momentos de comunhão, das nossas risadas, das nossas pizzas no final do culto, ali na esquina ali do Jardim Lindóia. Eu vou dizer que a minha nefesh começou a decair, começou a fechar, começou a ficar engasgada. Por quê? Porque a gente começa a se lembrar que algumas coisas nos foram tiradas. E aí a nefesh do homem começa a decair. Então, quando essa tradução fala de empaceitou, isso é uma tradução bem pobre. Porque, na verdade, o que o original quer dizer é que o ânimo, a vida do povo murchou. O povo perdendo a sua esperança, um povo já cansado de caminhar. No fundo, é a vida deles que está diminuindo e eles se sentem mortos ou morrendo a cada dia. E olha, tem gente que está vivendo exatamente assim. Está se sentindo
morto ou morrendo a cada dia porque a sua vida está murchando. Por quê? Porque algo foi perdido e a esperança adiada enfraquece o coração. A Bíblia fala isso. A esperança adiada enfraquece o coração. E muitos já há tantos dias nesse confinamento, muitos já há tanto tempo parados, com as suas liberdades cerceadas por toda essa situação que nós não queríamos, podem estar começando a ter a sua nefesh decaindo. Amém? Quem tá recebendo aí a palavra? Tem alguém ouvindo aí? Não tem coração, mas pode dizer amém, pode dizer alguma coisa no chat aí. Amém, queridos? Eles estavam decaindo. Olha só, então, amados, o povo murmurava por causa desse decaimento, dessa nefesh que estava murchando, desse ânimo que estava esmorecendo. O povo murmurava. E aí vem essas serpentes abrasadoras, as serpentes que eram queimantes. O que é uma serpente abrasadora? É uma serpente queimante. Então, amados, quando se estuda a história de Israel, nós iremos ver que ainda hoje tem uma serpente que se chama Saraf Enged. E essa serpente, a palavra abrasadora, aí nesse texto que você está lendo na sua Bíblia, a palavra original em hebraico é Saraf. Por quê? Porque essa serpente, Saraf Enged, ou seja, é uma serpente da região de Ged, que se chama Saraf. E Saraf é justamente o termo bíblico que vai indicar o queimar quando a serpente pica o homem. Isso porque por isso a serpente abrasadora, amados. Quando ela picava, essa mordida é como se fosse uma queimadura, deixa toda a região inflamada, como se estivesse queimando. Então, a cobra, a serpente, picavam as pessoas. E aquela região ficava queimando, ficava inflamada. Por isso, o termo serpente abrasadora. Olha que importante nós estudarmos a exegese do texto para entender o porquê, né? Senão a gente fica repetindo serpente abrasadora e não sabemos porquê. Então, essa serpente, essa saraf, ela tem exatamente esse sentido dessa serpente que está ali. Ela pica e queima. Amém? Está entendendo? Então Moisés, olha só que interessante. Moisés intercede a Deus. E olha que interessante, que inusitado. E Deus pede que Moisés agora coloque uma serpente abrasadora, uma saraf, num puleiro ou nessa haste que diz o texto. E aquele que olhar para essa serpente seria curado ou salvo da morte. Meu Deus, mas que maneira estranha de Deus agir. Vocês concordam com isso? Quem acha estranho, diga sim aí no chat. Estranho. Por que Deus não podia simplesmente dizer assim, tá bom, vou afastar. Assim como ele mandou a serpente, ele podia ter afastado a serpente, mas ele tinha ali. Sempre, e aí nós vamos cair na graça de Deus, né? Porque sempre quando a graça ela se estabelece, o homem tem que encontrar com a parte dele. Amém? Não é estranho para vocês ver esse cenário, um puleiro com uma enorme serpente abrasadora ali, e aquela serpente, quem olhasse para a serpente, ninguém está digitando no chat, eu acho que ninguém entendeu nada, hein? Se você concorda que é estranho isso aí, essa serpente num puleiro, coloca assim no chat. Amém? Ou o pessoal está dormindo, não sei. Ó. Alguém falou aqui. Amém. Glória a Deus. Né? Então, sabe por que isso? Olha só, e aí nós temos que ver por que Deus fala dessa forma com o povo de Israel. A serpente numa haste, na verdade, ela é um modelo típico do mundo egípcio. Que foi exatamente da onde o povo de Israel saiu. Então, no mundo egípcio, ele tira a serpente do chão. Sabe aquele animal rastejante que foi amaldiçoado? Por isso maldito, porque esfregava o seu ventre no chão, ou seja, a sua parte nobre no chão. Então, no mundo egípcio, do qual esse povo saiu,
A serpente que é tirada da terra é colocada na vertical. E essa serpente ela é considerada quase um deus. Na verdade, essa serpente ela é considerada uma entidade divina que une o faraó, preste atenção, que une o faraó com a deusa Ísis. Por isso, não sei se vocês lembram, os diademas reais egípcios têm uma serpente na vertical. E o nome daquela serpente era serpente abrasadora. Quem lembra disso? Aquilo ali representava a divindade daqueles líderes egípcios, das autoridades egípcias. Então ali Deus estava trazendo uma comunicação para o povo. Deus levanta uma serpente no puleiro para declarar que ele, a verdadeira divindade, o verdadeiro Deus, poderia curá-los. Deus, ali aquela serpente, ela estava representando o que nós vimos depois se cumprir em Cristo, mas ali Deus trazendo uma figura representativa na linguagem daquele povo que foi criado em cativeiro egípcio, eles pudessem entender. Então, estudando a história de Israel, nós podemos ver onde nasce essa ideia de serpente abrasadora. Essa serpente abrasadora, essa saraf, ela já está aqui no diadema dos egípcios. E ali Deus manda, então, tirar a serpente do chão, porque a serpente no chão representa o diabo, mas a serpente na vertical, ela representa a divindade. Então, olha só, a serpente, ela tem vários significados para ela. A serpente é considerado um animal de cura. Pasmem, é considerado animal de cura. Alguém já viu o símbolo da medicina? O símbolo da medicina é uma serpente numa haste. Sim ou não? Quem já viu? Coloca no chat. Então, a serpente por si só, ela é um símbolo de cura, mas na haste, no poleiro. Também ela é um símbolo, de certa forma, ambivalente. Ela pode indicar vida e pode indicar morte. Ela pode indicar sabedoria ou maldade. Lembra do texto? Simples como a pomba, mas prudente como a serpente. A serpente. Exatamente, Dani. Vários símbolos da área da saúde. Lembrei de ti, Dani. Estava estudando grego e o grego tem uma letra, o psi, que é o símbolo da psicologia, e esse fonema não tem na nossa língua, só através de duas consoantes. Não tem uma letra que faça psi. Então, aquele símbolo da psicologia é o psi do grego, é uma letra. Beleza, fecha parênteses. Então, olha só, exatamente, vários símbolos da saúde têm uma serpente. E eles acreditavam, né? Eles acreditavam que a serpente, ela indicava essa cura exatamente porque a serpente ela ia perdendo a sua pele. Então, eles imaginavam que ao trocar de pele, a serpente ia revivendo. Então, tudo isso mostra o símbolo do qual tinha a serpente no deserto, essa serpente abrasadora, mas agora essa num puleiro, né? Então, esse estudo, ele é importante para nós entendermos o que realmente aconteceu lá. Então, olha só que interessante, continuando o texto, a cura agora, ela acontece quando o povo, lá no caminho do deserto, deixa de olhar para baixo, olha só a revelação da palavra, deixa de olhar para baixo e faz com que o seu olhar suba em direção àquela serpente vertical. Faz com que o seu olhar, a sua vida suba. Quando a nefesh do povo para de ficar olhando para a dor, para a tristeza ou até para o queimão da serpente abrasadora, aquilo que está embaixo, a serpente que está com o seu ventre na terra, que estava picando o povo, e coloca o seu olhar para cima. E eu profetizo que hoje você vai parar de ficar olhando para a sua dor, vai parar de ficar olhando para baixo, vai parar de ficar olhando para os seus limites desse tempo, olhando para as suas fragilidades e vai começar a olhar para cima, mas não por uma serpente. Eu já digo para onde você vai olhar.
Então, agora, olha só, a cura, ela não acontecia por causa da serpente que estava na haste. A cura acontecia quando alguém olhava, quando alguém tirava os olhos de baixo, a sua nefeste estava baixo, o seu ânimo estava baixo, e ela colocava, então, a sua nefeste em cima. Então, o fato de olhar para o lugar correto garantia a vida da pessoa. O verbo ver no hebraico é ra. Diga onde você está. Ra. Mas o verbo que está sendo usado aqui não é o verbo ver. Ra. É outro verbo. O verbo olhar que está sendo usado aqui é o verbo nabá, que significa contemplar. Então, não era simplesmente ver a serpente abrasadora, era contemplar. É o mesmo verbo que Deus utiliza quando Deus diz que Moisés ouvia face a face, Moisés o contemplava face a face. Nabat era o verbo onde Moisés contemplava Deus face a face. Então, assim como Moisés contemplava Deus face a face, agora Deus está mandando o povo contemplar a serpente abrasadora da mesma forma. Amém? Então o povo é convidado a olhar para essa serpente que se transformou ali uma representação, um símbolo divino naquele momento em que estava acontecendo ali. Amém? E eu quero encerrar essa palavra, porque a gente ainda tem a ceia, então hoje eu vou ser um pouco mais rápido. Eu quero ler no livro de João, capítulo 3, versículo 14, que diz o seguinte, 14 e 15. João 3, versículo 14 e 15. E a palavra diz assim: e do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Então aqui nós vemos que lá atrás, o que Deus estava fazendo era justamente profetizar que o Filho do Homem viria para curar os povos, para a cura das nações, para libertar os cativos e também para trazer essa vida abundante, ou seja, a nefesh do povo de Deus ia tirar os olhos das suas dores, ia tirar os olhos da sua condição, ia mudar a sua nefesh, ou seja, a sua nabá, a sua contemplação agora não era sobre os problemas, mas a pessoa receberia vida, porque ela contemplaria agora o Messias, aquele que também foi pendurado, foi elevado da mesma sorte para a cura das nações. Quem está recebendo aí? Amém? Queridos, eu quero falar contigo agora. Se você tem desanimado nesse tempo, se o teu ânimo, se a tua nefesh, se a tua garganta está engasgada com tudo que a gente está vivendo, o meu conselho como teu pastor nessa noite, para de contemplar aquilo que não vai te levar a nada. Para de contemplar aquilo que vai tirar o teu ânimo. Pare de contemplar aquilo que vai te levar para o buraco. Porque cada vez que você contempla aquilo que não te traz ânimo, você está perdendo vida. Você está perdendo tempo. Está deixando de viver. Talvez isso esteja te deixando doente. Esteja te matando. Talvez no teu coração esteja queimando uma dor da circunstância a qual você vive. E hoje o Senhor
Eu expliquei toda essa parte teológica porque ela é importante para nós entender o que o texto quer dizer, de fato. Não há mais tempo para a gente ficar em deduções. Hoje é tempo de a gente aprofundar a nossa bibliologia, nosso entendimento sobre a Bíblia, para que realmente nós possamos compreender o que Deus quer falar na terra. E ele fala lá atrás o seguinte: olha, o meu povo estava perecendo e a sua garganta estava fechando. Mas aí eu levantei um símbolo que representa Cristo no tempo presente, ao qual nós olharmos, nós contemplarmos para Cristo, nós teremos o nosso ânimo renovado e voltaremos a viver. E eu creio que hoje aqui muita gente precisa voltar a viver. Muita gente começou a parar. Eu percebo isso, amados, eu percebo os ânimos parando nesse tempo. Eu percebo, eu não estou aí com vocês, mas eu conheço muitos de vocês o funcionamento. E eu percebo pelas movimentações que muitos estão começando a baixar as suas cabeças e começando a olhar para a situação de maneira em que a esperança está se perdendo, a vida está se perdendo por entre os dedos, a sua vida está começando a definhar, já não há ânimo para lutar, já não há ânimo para continuar na caminhada, muitos estão morrendo, lentamente morrendo. E o Senhor te diz nessa noite: levante a sua cabeça e contempla a minha glória, porque Jesus é a glória da igreja. Contempla a minha glória. Volta o teu olhar para aquilo que realmente importa. E olha, eu vou te dizer, esse tempo que nós estamos vivendo vai passar. Não há mal que dure para sempre. Eu vou dizer, essa leve e momentânea tribulação vai resultar em peso de glória. Então, se você está aí confinado, se você está aí angustiado, se os teus negócios estão falindo, isso vai passar, meu irmão. Levante a sua cabeça. Se você continuar com os olhos somente na situação, talvez os teus problemas sejam em casa, talvez os teus problemas sejam de relacionamento, marido e mulher, com os filhos. Deixa eu te dizer, Deus vai te livrar dessa situação. Creia. Esse momento desafiador vai passar na tua vida. Vai passar. Não deixe a tua garganta fechar, mas levante os seus olhos, porque foi no ato de olhar, a ação libertadora, foi a ação de olhar, foi a ação nabá, contemplar aquilo que Deus enviou como resposta. E sabe qual é a resposta que Deus te enviou hoje? Jesus na tua vida. Contemple a sua glória, contemple a sua palavra, contemple os seus sinais, contemple aquilo que Ele está te mostrando para o tempo presente. Não coloque o celular na situação. Você vai ver que a sua nefesh, o seu ânimo vai voltar, a sua vida vai voltar, a sua esperança vai voltar, a sua fé vai retomar, em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra no seu coração, em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a tua vida, que a sua nefesh vai voltar em nome de Jesus. O seu ânimo, a sua vida vai voltar, mas você precisa hoje decidir, começar a olhar para o lugar certo, contemplar o lugar certo, que é Jesus na tua vida. Contemplar a palavra de Deus, contemplar a glória de Deus, contemplar as coisas que são do alto e não as coisas que são da terra. Ele tem a cura para as tuas enfermidades, Ele tem a cura para as tuas mazelas, Ele tem a cura para os teus problemas, em nome de Jesus. Eu lembro da passagem de Pedro, quando ele caminhava por sobre as águas. A Bíblia é clara, quando ele estava com os olhos em Jesus, estava contemplando o seu Nabat, estava contemplando. É claro que isso não está escrito lá dessa forma, porque lá é grego, né? É Novo Testamento. Mas aqui trazendo um paralelo, o seu Nabat, a sua contemplação estava em Jesus. Ele caminhou de maneira milagrosa. Quando ele tirou os olhos, a sua contemplação foi para a adversidade do mar.
as ondas revoltas. Aí ele perdeu a condição de se mover de maneira milagrosa. E eu quero te dizer que nesse tempo, o que você precisa é se mover de maneira milagrosa. Se existe tempestade, se existe onda forte ao teu redor, você precisa acertar para onde você está olhando. Você precisa tomar uma decisão nessa noite de contemplar novamente os teus olhos naquilo que realmente pode te conduzir de maneira sobrenatural. O sobrenatural, ele é conquistado quando você olha, quando você contempla o lugar certo. Pedro contemplou Jesus e teve sobrenatural. Aqueles homens no deserto contemplaram aquele símbolo que representava ali o milagre de Deus. E eles receberam milagres. Eles se moveram de maneira sobrenatural. Mas olha só, preste atenção na revelação. Não era só dar uma olhadinha. Contemplar não é só dar uma olhada, tá? Olhei e fiquei bom. Levanta o olho, olha e tira o olho. Não. Contemplar é colocar os olhos e ficar com os olhos lá. Essa é a diferença de muitos. Tem muitas pessoas que elas dão uma olhadinha e recebem ali alguns poucos milagres. Mas elas não firmam os seus olhos, não contemplam, não firmam os seus olhos em Cristo. Elas olham para Cristo, mas olham para a situação, olham para o mar, olham para as ondas, olham para as contas, olham para os boletos, olham para as mazelas dentro de casa, olha para isso, olha para aquilo, e não consegue manter os olhos focados no Senhor. E eu quero, em nome de Jesus, orar por ti, para que você consiga manter os seus olhos focados no Senhor nesse tempo. A revelação dessa palavra é você não tirar os olhos. Não é te dar uma aula de teologia, não. É você entender que é fundamental para a sua caminhada, para você continuar prevalecendo, você colocar os olhos e não tirar os olhos do Senhor. Quem está recebendo isso? Quem está entendendo? Você precisa colocar os olhos e não tirar os olhos. Não se trata de dar uma espiada. Não se trata de dar uma espiada no Senhor. Uma espiada no reino. Uma espiada na serpente abrasadora. Na sarafe. Não se trata. Se trata de contemplar. Da mesma maneira que Moisés subia ao monte Sinai e lá ele contemplava Deus face a face, Nabat. Então, hoje, você precisa tomar uma decisão de contemplar o Senhor face a face. Eu não estou falando isso em sentido nem literal e nem em sentido figurado. Estou falando em sentido revelado. Diariamente, você precisa entrar na presença do Senhor, estar com Ele e contemplá-lo. Amém? Quem está recebendo isso? Amém? Quem está recebendo? Diga amém aí no chat. Consegue mais uma aguinha para mim? Esse é o tempo que você precisa tirar os olhos das diversidades. Eu não estou dizendo que você vai ignorar os seus problemas. Eu não estou dizendo que você vai ignorar as suas mazelas, os seus enfrentamentos. Eu não estou dizendo isso. Mas o teu apoio visual, a tua contemplação não está na crise, e sim em Cristo. Porque se estiver na crise, você provavelmente vai entrar na murmuração. Você vai abrir porta para o inimigo entrar e pintar e bordar na tua vida. Teus olhos precisam permanecer em Cristo nesse tempo, em nome de Jesus. Amém? O Renan diz, recebendo muito aqui essa revelação. Amém, querido? Recebe no teu coração aí. Amém? Mais nenhum comentário? Amém. Eu quero orar por ti nessa noite. E se nós estivéssemos na igreja, eu diria assim, aqueles que receberam essa palavra e precisam dar um passo de fé à frente, declarando, Senhor, eu preciso colocar os olhos em Ti, eu recebi essa palavra. E a maneira que muitas vezes no culto a gente tem de declarar a
a nossa ação física naquele momento de declarar que nós estamos recebendo aquela palavra que vem do Senhor e entramos debaixo de oração, é ir à frente. Amém? Quem já foi à frente na igreja aí? Só faz assim com a mão. Amém? Exatamente isso. Então, se você deseja ir à frente hoje, virtualmente, nessa palavra, escreve frente, ou escreve altar, melhor ainda, altar. Eu vou ver que você está indo ao altar para receber essa oração. Amém? Escreve no chat aí. Se você está recebendo essa palavra hoje de tal maneira em que você compreende que Deus está falando contigo, escreve altar. Amém? Ó, muitos aí estão indo à frente no altar hoje para receber essa palavra no seu coração. Em nome de Jesus. Então feche teus olhos, eu vou orar por ti. Quem não escreveu ainda pode continuar escrevendo. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro agora, Pai, principalmente por todos aqueles que estão indo ao teu altar. É tão interessante como o Senhor faz as coisas. O Senhor fez uma serpente de bronze no deserto, mandou Moisés fazer isso. Algo que nos desafia o entendimento, desafia a nossa fé, a nossa teologia até nos dias de hoje. Mas debaixo dessa compreensão da tua comunicação com o povo da época, nós podemos compreender que Deus estava revelando através daquele ato ali, daquela serpente de bronze, a sua divindade para o povo, para que eles, de certa forma, que ainda não te conheciam, eles pudessem contemplar o Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu quero orar nessa hora, eu quero pedir a tua bênção sobre as nossas vidas, sobre a minha vida e a vida de todos aqueles que nessa noite decidem ir até o altar do Senhor e dizer, Senhor, eu coloco a minha nefesh, a minha vida diante de ti, Senhor, e eu quero nessa hora, Pai, aprender a te contemplar dia após dia, colocar a minha contemplação, assim como Moisés contemplava Deus face a face, no íntimo ali, no Monte Sinai, eu também quero aprender, Senhor, a te contemplar dia a dia, porque eu sei que não adianta mais eu colocar os olhos na situação. Não adianta mais eu colocar os olhos nas coisas dessa terra, nas coisas terrenas. Não adianta mais eu colocar os olhos nas coisas terrenas, mas sim, Senhor, eu quero te contemplar porque eu sei que o Senhor tem algo sobre a minha vida. Eu sei que o Senhor tem vida para a minha vida. Ele tem um tempo novo e tudo aquilo que está engasgado na minha garganta está preso, está, Senhor, trancado, Senhor. Aquilo que me alimenta, aquilo que é essencial para a minha vida parece que está trancado agora, como, por exemplo, a comunhão com os irmãos, o congregar com a família da fé, talvez até o distanciamento dos parentes próximos. Senhor, isso traz tanta tristeza, Senhor. Isso traz tanto impedimento, Senhor, e nós queremos tirar os olhos disso, porque colocar os olhos somente nisso está nos matando, Senhor, está tirando a nossa esperança, Senhor. Mas nesta hora, Pai, nós queremos colocar diante de Ti o nosso fôlego, a nossa vida, a nossa nefesh, queremos colocar aquilo que é essencial para nós diante de Ti e Te dizer, Senhor, assim como Tu libertaste aquele povo da morte, todo o povo que te contemplava, todo o povo que estava sendo queimado pelas serpentes abrasadoras e com ferimentos. Senhor, nós colocamos nossos ferimentos diante de Ti, Senhor. Olhamos, Te contemplamos, Senhor, assim como Moisés tinha face a face diante de Deus, ele buscava conhecer. Pai, nós colocamos isso diante do Teu altar, Pai. Assim agora também como Cristo foi colocado no madeiro como testemunho diante das nações, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna. Senhor, nós cremos que essa eternidade já começou aqui na terra. Nós já estamos vivendo uma perspectiva de eternidade, Senhor. Porque a partir do momento que somos salvos, nós nos tornamos Teus filhos e nós não provaremos a segunda morte, Senhor. Mas nós estamos salvos por Ti, Senhor, e entraremos na eternidade contigo, mas a eternidade já começou agora, Senhor. Nós já estamos vivendo um plano eterno, ainda que num corpo terreno, ainda que num tabernáculo terreno. Por isso, Pai, nós colocamos a nossa nefesh diante de Ti, Senhor. Colocamos as nossas vidas diante de Ti. E cremos, Senhor, que a partir da Tua graça sobre nós, Pai,
nos dá essa capacitação, Pai, para nós olharmos para Ti. Nos dá essa capacitação para nós mantermos os olhos em Ti, Te contemplando, apesar das dificuldades, Senhor. E que nós sejamos renovados em nome de Yeshua HaMashiach, Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach. Obrigado por essa palavra, Pai. Obrigado por essa palavra, Senhor. Que nós hoje entendemos essa ambiguidade da serpente. Senhor, obrigado por essa palavra. Que nós possamos crescer cada vez mais, Pai, no conhecimento do Senhor e na revelação que vem do Teu Espírito. Por isso nos leva, Senhor, a lugares altos para Ti, Pai. Senhor, que nossos olhos não baixem, que a nossa mente não baixe, mas que o nosso coração e a nossa fé, o nosso olhar permaneça em Ti. Nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Quem recebeu essa palavra aí, coloca eu no chat. Quem recebeu no seu coração, para eu saber que estou abençoando a tua vida com essa palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Muitos irmãos receberam. Glória a Deus, queridos. Obrigado por todos vocês. É uma alegria a gente estar junto, meditando na palavra, crescendo na palavra. É uma alegria a gente estar aqui buscando o Senhor juntos, e eu tenho certeza que tempos melhores virão. E estão chegando, amados. Tempos melhores virão. E creia isso. Eu quero liberar essa palavra profética sobre a tua vida. Estão chegando tempos melhores sobre a tua vida. Quem recebe, diga eu, em nome de Jesus. Aleluia! A nossa esperança está no Senhor. A Bíblia diz lá em Coríntios 13, permanece a fé, a esperança e o amor. Isso vai permanecer sobre nós. Nós venceremos. Nós podemos até passar por tribulações. Podemos até passar por momentos que parece que a nossa alma decai. Os nossos olhos olham para baixo. Em nome de Jesus, mas nós passaremos por momentos. Novamente, o Senhor vai nos dar a oportunidade de continuar essa caminhada. Estamos em rumo a todas as promessas que Ele tem para nós, em nome de Jesus. A Nara diz, eu recebo no meu coração, pastor amado. Muito obrigado mais uma vez, foi uma bênção. Glória a Deus. A Bárbara diz, palavra tremenda, recebemos com muita alegria. Angelita diz, eu recebo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, agora nós iremos participar da ceia do Senhor. Se você puder reunir a sua família aí, reúne a sua família para estar próximo de você, mesmo que nem todos caibam na telinha, não tem problema. O importante é reunir a família. A ceia, ela é um mandamento do Senhor. A ceia, ela é um momento de comunhão. A ceia tem muito significado. Se eu começar a falar aqui, eu vou pregar outra palavra agora, só sobre a ceia. Então, não é o caso, não dá tempo. Mas a ceia eu poderia pregar mais 2 horas sobre a ceia aqui, sem problema nenhum. Só para falar o que significa isso, né? Mas falando assim de maneira bem simples, a ceia, ela representa a aliança que nós temos com o Senhor, que nós fizemos no momento do batismo. E quando nós descemos as águas batismais, nós fizemos uma aliança com o Senhor. E hoje nós renovamos essa aliança com o Senhor, né? Então, nós estamos fazendo memória do Senhor, da aliança que Ele fez conosco e que nós temos com Deus. Então, nós fazemos memória do Senhor nessa ceia. Nós estamos trazendo memória que o corpo dele foi moído por nós e que o sangue dele foi derramado por nós para que toda culpa e pecado fossem apagados, nós fôssemos redimidos por esse sangue. Então, a ceia, ela é importantíssima para que nós possamos, em nome de Jesus, lembrar da aliança que nós temos com nosso Senhor e Salvador. Mas a ceia também é um momento de comunhão, porque ninguém tomava ceia sozinho, ninguém participava da ceia sozinho, ou seja, era momento de reunião dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, aonde eles se reuniam para participar juntos pela ceia. E então, a Bíblia diz, ninguém coma sozinho, esperem uns pelos outros, vamos participar juntos, porque é um momento de comunhão, momento da igreja. Amém? Então, aí onde você está, pegue o seu pão, aonde você está,
Amém. Estamos organizando aqui. E a palavra de Deus diz assim, que na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão e disse, este é o meu corpo que é entregue por vós. Então, o pão, ele é o corpo de Cristo. O corpo que foi massacrado, que foi triturado, que foi, meu Deus, ele levou muitos açoites. Então, ele foi rasgado para que nós pudéssemos ter vida hoje. Então, nós vamos, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo esse pão e esse cálice, em nome de Jesus. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça sobre nós, obrigado pelo corpo de Cristo, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse pão e pelo cálice da nova aliança, no teu sangue, em nome de Jesus. Amém? Então vamos participar do corpo de Jesus, primeiramente, em nome de Jesus, todos juntos. Amém? Amém. Eu também estou aqui com a minha família, está aqui minha esposa, a pastora Mônica, o Christian e a Bruna estão aqui do meu lado também. Nós vamos participar agora do cálice da nova aliança no sangue de Jesus. E a palavra diz que da mesma sorte, de semelhante modo, ele tomou o cálice e disse, este cálice representa a aliança, a nova aliança no meu sangue. E nós, ao beber esse cálice, nós estamos participando dessa nova aliança e renovando a nossa aliança debaixo dessa nova aliança com Cristo Jesus. Amém? Vamos participar então do cálice. Acho que o Júnior tentou botar uma música aqui, mas não entrou. Amém. Pai, muito obrigado por esse momento tão especial que tivemos contigo agora, com as nossas famílias, Senhor. Obrigado por cada discípulo, obrigado pela fidelidade de cada discípulo, Pai. Em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar também a todos aqueles que ofertaram, que a tua bênção, que a tua paz, que a tua provisão, prosperidade esteja sobre todos, Pai. Em especial, quem nessa noite decidiu ofertar a Xan, que receba na sua vida um milagre poderoso de cura física, ou por aquele que ela está fazendo esse voto contigo. Pai, que nós possamos ter inteligência espiritual para caminhar e proceder debaixo dos teus votos. Em nome de Jesus nós oramos e te louvamos por todas as coisas, para a honra e glória do Senhor. Queridos, estamos chegando ao final, então, de mais um culto. Foi maravilhoso estar com vocês. Deixa eu colocar aqui, tela cheia aqui. E quero dizer muito obrigado pela audiência, pela participação de todos. Vejo vocês amanhã na live. E eu tenho certeza que vai ser um tempo poderoso e tremendo para a honra e glória do Senhor. Amém, queridos? Estão me ouvindo? Então eu vou abrir o microfone de vocês aí para vocês poderem falar um pouquinho, tá? Ativei todos. Então quem quiser ativar. Que Deus abençoe a todos. Amém. Que na paz de Jesus. Vocês são maravilhosos. Vocês são mais. Queridos. Valeu, Edu. Valeu, Martin. Aê! Valeu, Diego. Leandro.
Renan. Glória a Deus. Rita. Bárbara. Dani. André. Kátia. Fazendo igual eu. Amém. Que alegria. Magnus, família. Abençoado. Quase lá, hein? Opa! Chegando aí, Flávio Mário. Glória a Deus. Árvore querida. Rocha. Deus abençoe. Animados. Olha aí, ó. Marcelo, Karine, Iago, Laila, sejam bem-vindos. Marielle, olha aí, Juju, Sheila, Cristian, Júlio Grazi, Sara, Maurício, Ana, Milha. Opa, tem mais alguém ali, Janda. Peguei na tampa, hein? Isolamento. Natiele. Catiana. Simone. Maravilha. Maria Flor. Olha aí, gente. Será que eu esqueci alguém aí? Léo Souza. Clê Souza. Acho que é Kleber. Aí. Seja bem-vindo. Flavinho. André Freitas, família, Deus abençoe. Rodriguinho. Sejam bem-vindos. Gente, não sei se muita gente, mas Deus abençoe. Esqueci alguém. Esqueci alguém. Aqui. Oi, Daia. Oi, Ana. Tudo bem, querida? Amém. Queridos. Deus abençoe e que nós noite abençoada a todos. Fique na paz. Tchau. 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 Beijo pra vocês.